A rivalidade entre Leozinho e Viveiros vai ajudar muito o Atlético ao longo da temporada e eu vou explicar para vocês. E não tem nenhum tipo de problema entre os jogadores. O Viveiros fica ali no grupo dos gringos, o Leozinho fica mais no grupo da garotada, e junto com os jogadores mais jovens, e é um jogador mais descontraído, mas no final das contas são jogadores que defendem a camisa do Atlético, nenhum problema entre eles. Mas, Thiago, por que a rivalidade? Porque eu acho que os dois representam duas maneiras de jogo muito diferentes do Atlético, que acabam sendo maneiras que o Atlético, de alguma forma, precisa dominar, de alguma forma, o Atlético precisa ter como plano A e, eventualmente, como plano B, em alguns momentos, inverter essa situação. E eu acho que você ter o Viveiros ali é o rosto do jogo de transição do Atlético, desde a chegada do Viveiros. O Atlético encontrou uma maneira muito clara de jogar, principalmente fora de casa, chegou a ser o melhor visitante da Série B, e a gente sabe como jogando numa Série A, o Atlético, que não vai ter tanta responsabilidade de propor jogo, ele vai ter o Viveiros como uma alternativa para machucar as principais equipes que o Atlético foi enfrentar, que o Atlético foi jogar, e você tem o Leozinho como cara criativo do 1 contra 1 da associação, pode ser um ponta, pode ser um camisa 10, e acho que é uma peça muito importante para a gente enfrentar jogos que a gente vai jogar contra defesas mais fechadas. Já foi assim na Série B, em muitos momentos o Leozinho era a chave para destrancar alguns cadeados que estavam no caminho do furacão. Se você me perguntar qual vai ser mais útil dentro da Série A, eu te respondo com tranquilidade que vai ser o Viveiros, porque eu enxergo o Atlético entrando na competição precisando mais ser esse time reativo do que ser o time de proposição de jogo que eu acho que o Leozinho possibilita que a gente seja. Mas começando a falar sobre o Leozinho, depois a gente se aprofunda um pouquinho nos vírus. Eu acho que o Leozinho e esse modelo de jogo onde o Atlético precisa propor mais, então você vai ter em alguns momentos o Leozinho se aproximando do Zapelli, você vai ter a entrada de Dudu, de João, que no final das contas também são jogadores muito técnicos e muito compatível a esse tipo de jogo, que é esse jogo um pouco mais associativo, um pouco mais posicional. É porque esses caras e vão personificar no Leozinho, eles são muito importantes para fazer com que o Atlético conquiste os pontos óbvios. O Atlético, ele cai muito em 2024 porque ele deixa para trás muitos pontos óbvios. Se a gente for parar para pensar, só dois jogos, três jogos: Fluminense, Vitória e Bragantino. Quando você faz a simulação, você contava com aquela pontuação lá em 2024. E existem os jogos óbvios de 2026. O Atlético vai precisar pontuar contra o Remo em casa, contra a Chapecoense em casa, contra o Coritiba em casa, contra o Vitória em casa, contra o Bragantino em casa. Só aí a gente já tá falando de 15 pontos. Só aí, pensando que o Atlético realmente entre para brigar para não cair, é um terço da pontuação que a gente precisa no campeonato. Aí a gente vai ter mais 10 vitórias para caçar ao longo da competição se o Atlético fizer o óbvio. Então, para mim, você ter jogadores que possibilitam você jogar contra uma defesa fechada e isso não ser um problema para você, primeiro que cada vez é mais raro. O futebol brasileiro tá virando cada vez mais um jogo de transições. Mas é muito valioso o que o Leozinho representa hoje para essa mudança de perspectiva, para essa mudança de estratégia dentro do Atlético. É um jogador que, como eu falei, ele destranca cadeados que, pô, se você consegue abrir ali a porta, você tem um mundo de possibilidades. E a caixa de ferramentas do Leozinho para destrancar esses cadeados é uma caixa de ferramenta muito grande, né? Porque é uma caixa de ferramenta que tem o drible. Então, em vários momentos, você vai ver o Leozinho indo para 1 contra 1 para gerar uma jogada, como por exemplo foi o gol do Atlético contra a Ferroviária, o gol do Renan Peixoto. Mas você também vai ter associação, cara. E eu volto a dizer, a versão que eu mais gosto do Leozinho é essa versão de 1 contra 1, a versão que eu mais gosto do Leozinho é essa versão de camisa 10 mesmo. Não é de 1 contra 1. A versão que eu mais gosto do Leozinho é a versão de camisa 10, porque eu acho que ele flutua muito bem nos pequenos espaços. Hoje você ter um jogador que sabe atuar tão bem na entrelinha é difícil, é complicado. Eu acho que o futebol ele virou um jogo, como eu falei, mais de transição, então esse ataque contra a defesa, pô, fica muito travado. E o Leozinho, eu acho que dentro desse contexto
de ataque contra a defesa, ele consegue destravar o funcionamento da equipe exatamente por conseguir jogar em espaço curto e, obviamente, é uma herança que vem do futsal. Aí eu sugiro vocês darem uma olhada, por exemplo, no gol que a gente faz contra o Corinthians na Arena da Baixada, que acaba sendo anulado. O Leozinho sai lá da ponta direita, vira um camisa 10 e se aproxima para jogar com o Patrick, com o Dudu ali. O gol sai, por detalhe, é anulado, mas a jogada acontece com essa mudança de perspectiva também do Leozinho, deixando de ser um ponto e virando um camisa 10. Então é um camaleão nesse sentido. E falando rapidamente sobre o Viveiros, porque o foco do vídeo é realmente o Leozinho, cara, esse jogo de transição do Atlético é a nossa boia de segurança, né? Esse jogo de transição do Atlético é o nosso porto seguro. É no que a gente vai se apegar, é no que a gente vai acreditar para conseguir fazer uma boa campanha, uma campanha de segurança. Porque é o jogo que eu vejo o Atlético com mais ferramentas para desempenhar e acho que o nível do time do Atlético me possibilita mais acreditar que a gente vai ter um jogo mais forte de transição, onde é um jogo mais simplório do que a gente vai ter tantos mecanismos, até porque nem mecanismos ofensivos para entrar em defesas fechadas, né? Até porque eu nem vejo o Odair sendo um técnico para armar um time com movimentos coordenados e tudo mais. Eu acho que o Odair, ele de certa forma tem um Viveiros ali que privilegia o jogo que ele se dá melhor, e o Viveiros também tem um jogo ali que o Odair prefere, que o Odair mais se destacou na carreira, que também potencializa o que ele se sente mais confortável. Então, acho que o plano A naturalmente vai ser esse jogo de transição com o Viveiros, mas acho que o Viveiros tem ótimas companhias também para desempenhar esse jogo de transição da melhor maneira possível. Aí eu falo do Julimar, que também é um atacante muito forte, eu acho o companheiro ideal para o Viveiros, inclusive. Aí eu falo do Léo Derek pelo lado, vamos ver como vai ser o Gilberto. O Mendonça é um jogador que eu acho que possibilita muito esse jogo. Já falei que no jogo de transição você precisa ter corrida, mas você precisa ter um lançamento também. Aí você tem Zapelli, aí você tem. Aí você tem Zapelli, aí você tem o Portija, que também é um cara de uma qualidade de passe muito significativa. Então o Atlético está preparado para o jogo de transição. Acho um grande ponto de interrogação os jogos que a gente tiver que pegar a defesa fechada, porque na própria Série B a gente sofreu enfrentando defesas fechadas. Mas na esperança que a gente vai conseguir destravar essas defesas, eu boto muita expectativa em um jogador que talvez tenha sido o jogador que tenha mais crescido ao longo da temporada. Tem um prêmio na NBA que é isso, né? O jogador que mais se desenvolveu, o jogador que mais se estabeleceu, mais cresceu ao longo da temporada. E pra mim, com certeza, é o Leozinho. O Leozinho, ele chega quase que como um meme, uma piada. E o Leozinho vai se estabelecendo, se estabelecendo, se estabelecendo, se tornando importante, mostrando uma variação de jogo fundamental, como eu falei, sendo ponta, sendo meia, mostrando capacidade de associação, mostrando capacidade de levar perigo ao algum adversário, e entra numa Série A como uma esperança para que o Atlético tenha uma alternativa tática tão importante. Então, o Leozinho, nesse sentido, pra gente é fundamental. Beleza? Tamo junto. Forte abraço e a nós.